fazer outra live, porque teve alguém me ligou aqui, eu tive que atender. Por isso eu fiz essa live, outra live. Como eu estava de dentro, Deus quer falar com alguém aqui, através desse vídeo. Eu quero saudar todos e todas na paz gloriosa de Jesus Cristo. Eu quero desejar uma boa noite a todos. Deus quer falar com você através da sua palavra, através dessa ministração que está aqui, crente e não crente, evangélicos e não evangélicos. Deus quer falar com vocês através da palavra dele. Eu não vou aqui estar dizendo que Deus vai abrir as portas para a gente. Eu não vou aqui dando revelações para ser ninguém. A única revelação que eu dou é essa. Eu sou sebeliano. A minha regra de fé está nas minhas mãos. A minha doutrina está na minha mão. O meu viver está na minha mão, que é a palavra de Deus. Essa é a única regra do crente assebeliano. É a Bíblia Sagrada. Essa é a única doutrina do crente assebeliano, a Bíblia Sagrada. Fora dela são todas doutrina de demônios. A própria palavra diz que nos últimos tempos haverá engano, haverá falsos doutores da lei, haverá falsas doutrinas. Minha única regra de fé, a palavra do soberano Deus. A palavra do pastor, do bispo de nossas almas. A dele. E para ele são todas as coisas. O Senhor Jesus, antes de eu começar a ministrar, o Senhor Jesus está voltando para buscar uma igreja maculada. O que é uma igreja maculada? Há uma igreja lavada e mida com o sangue do Cordeiro. Jesus está voltando para buscar uma igreja que não se conforma com esse mundo. Jesus Cristo está voltando para buscar uma igreja que diz não ao pecado. Jesus Cristo está voltando para buscar uma igreja que te nega a ti mesmo. Jesus Cristo está voltando para buscar uma igreja que ama o pecador, mas detesta o pecado. Querido, queridas, irmãos, irmãs, ouvintes da palavra, o que me aboate é que o mundo diz, mas Deus já amou. Deus já amou, mas se lembre, Deus também assiste. Ah, mas Deus deixou o livre arbítrio. Livro arbítrio. Esse livro arbítrio não, Deus deixou, mas só segue
o mundo, como é o livre-arbítrio, quem quiser que chegue. Deus dê sua escolha, a sua, querido. Ou você morre na tua carne, ou você procura o caminho estreito da salvação, ou você continua na prática pecaminosa e vai levar você diretamente para o caminho do lago de fogo. Deus deixou o livre-arbítrio, mas Deus diz na tua palavra: aquele que quiser ir após mim, te negue a ti mesmo e toma a tua cruz e segue. Tem que negar nós mesmos, negar a nossa vontade, negar os prazeres dessa carne, negar os prazeres deste mundo que oferece, a negar e viver com Cristo realmente. Ah, irmão, mas a Bíblia diz que todas as coisas são lícitas para você que é do mundo. Para você que frequenta as coisas do mundo, para você que vive o desejo da tua carne. Mas a Bíblia vai dizer mais, nem todas as coisas são lícitas para nós. Porque o Salmo vai dizer: bem-aventurado é o varão que não anda do caminho dos pecadores, e nem assenta nas rodas dos escarnecedores. Bem-aventurado este varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não anda segundo o que os ímpios andam, e nem assim das rodas dos escarnecedores, aquelas pessoas que escarnecem o evangelho, aquelas pessoas que vivem o evangelho, mas fora da igreja vai beber, vai prostituir, vai fazer a vontade da tua carne, nas rodas dos escarnecedores. Aquelas pessoas que vivem no mundo do pecado. Gente, evangélicos, tem que seguir a palavra, o que a palavra diz. Querido, Jesus está voltando. E o que você tem feito para garantir tua salvação? O que você tem feito para garantir a sua salvação? Reflita um pouco comigo. Será que o desejo canais te agrada mesmo? Será que os desejos da carne vai te alegrar? Será que a bebida, o álcool, vai deixar você feliz? Você pode ficar feliz nos momentos ali, mas quando aquele momento passar, vem a tristeza, vem a angústia. A única alegria de verdade, querida, que você pode experienciar esse vazio que você está sentindo, a Jesus Cristo, o Salvador. É só Ele que pode experienciar esse vazio. Porque muito procura experienciar vazio em bebidas, em álcools. A gente não preenche seu vazio.
Jesus Cristo está voltando. Ele vai vir buscar uma igreja maculada. Uma igreja que obedece a sua palavra. Uma igreja que diz não ao pecado. Uma igreja que anda segundo os seus princípios. Uma igreja que anda segundo o que a Bíblia nos ensina. A minha única área de fé, querido. A minha única doutrina, querido. A palavra do Eterno. Meus avós, minhas avós, todos eles morreram na fé. Eles são sebelianos. A única área de fé é essa. Eu tenho a lista da Assembleia. A minha única área de fé é a palavra do pastor, do bispo de nossas almas. Ele está voltando para buscar essa igreja que se conta lavada e mida com o sangue do Cordeiro. Essa igreja inconformada com este mundo, que ama o pecador, mas detesta o pecado. Amém. E amém. Pastor e bispo de nossas almas, Pai, aqui está a tua palavra, Pai. Pai, revela-me cada detalhe da tua palavra para um povo, Senhor. Pai, repreenda, Senhor, todos os corações duros. Repreenda, meu Deus, toda a astúcia, toda enfeitiço de Satanás, Pai. Toda maculeba, Pai. Tudo aquilo que não for segundo a tua vontade, Senhor. Repreendo em nome do Senhor Jesus, Pai. Toda investida do inimigo, Senhor, te repreendo em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo da verdade, tu é o eterno dos eternos, interpreta a minha tua palavra, me dê sabedoria, Senhor. Abra a porta da revelação, Pai, da tua palavra, Senhor. Fala comigo, Pai. E fala com teu povo, Deus, que vai assistir esse vídeo, ó Deus. Com teus filhos, com as tuas filhas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Querido, a palavra de Deus hoje se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 4, versículo de número 2 até o 6, onde eu vou ministrar, onde eu vou falar um pouco desse texto que o apóstolo Paulo exalta a igreja de Colossenses. Exalta a igreja de Colossenses. Mas primeiro, para
para me pregar sobre essa exaltação do apóstolo Paulo à igreja de Colossenses. Eu queria contar um pouco antes do apostado do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja do Senhor. Lá no livro de Reis vai explicar um pouco a história do apóstolo Paulo, que antes não era apóstolo, doutorado, letrado, perdão, no livro de Autos, que vai falar no apóstolo Paulo. No livro de Autos, capítulo 9, até capítulo 30. Vou ler. Saulo espalhava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Se dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe a carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que te encontrasse alguma daqueles seita que homens, que mulher, e os conduzisse preso a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o secou um esplendente luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Dolor é para se recapacitar contra os aguilhões. Perdão. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que quer que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será lei disto o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvi a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abriu os olhos e não via a ninguém. Guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havendo em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe: Ó Senhor, ele dizendo: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e perguntaram em casa de Judá por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando numa visão, e ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvir acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocar o teu nome.
Disse-lhe, pois, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Levanta-me diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, e eu mostrarei esse nome. Eu vou atrapalhar o versículo de número 30. Aqui é só para você ver um pouco da história do apóstolo Paulo antes dele se tornar apóstolo. Antes dele se tornar apóstolo, a Bíblia diz que ele era perseguidor do povo de Deus. De pequedia, ele ia para Tarsis. E lá o que contar o Senhor, ele ia aprender de Jerusalém. Só que no meio do caminho aconteceu algo inesperado. De repente, uma luz brilhante veio aos olhos dele. Ele caiu por terra, porque não aguentou a glória da luz, ou seja, a glória do Senhor Jesus. Aí foi lá, ficou cego, sem ver, por 3 dias. Ele viu uma visão que um profeta chamado Anias ia pôr a mão sobre o olho dele e ia ficar vendo. Assim foi feito, querido. E desde lá então foi chamado o apóstolo Paulo. Levou a palavra de Deus aos gentios. E tanto que ele foi um dos maiores plantadores de igreja daquela época. O apostado dele, levando a palavra de Deus para os reis de Israel, levando a palavra de Deus para os gentios, para os filhos de Israel, para os reis, para os governantes. Ela levou, porque ele tinha sabedoria, ele tinha capacidades para aquilo. Querido, Deus ainda é Deus. Tá certo? Eu quero ler a passagem da qual eu falei na carta do apóstolo para os Colossenses, capítulo 4, versículo 12 até o 6. Diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. O segundo versículo fala assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Terceiro, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. 4. Para que o manifesta como me convém falar, andai com sabedoria, para que os deixe limpo. 6. E a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que sabeis como vos convém responder a cada um. Glória a Jesus.
eu quero botar em pontos esses pontos. Segundo versículo, terceiro versículo, segundo versículo é o primeiro ponto. Terceiro versículo é o segundo ponto. O quarto versículo é o quarto ponto. O quinto versículo. Não, o quarto ponto é o terceiro ponto. O quarto versículo. O quinto versículo é o quarto ponto. E o sexto versículo é o cinco ponto. Vou falar em pontos. Vou ministrar em ponto. Primeiro ponto que eu quero ministrar aqui é acerca da oração. Acerca de perseverar em oração. Aleluia, glória a Deus. Irmão, irmãs, amigo ouvinte da palavra de Deus, permaneça em oração. Não deixa de orar. Não deixa de orar. Porque a oração é algo tão glorioso para a gente. Porque a oração nos comunica com Deus. Nos comunica com o Espírito Santo. A oração, nós vamos falar diretamente com o Espírito Santo, que é o intercessor de nossas almas. A oração nos dá mais intimidade com Ele. A oração nos profunde mais com Ele. A oração que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Colossenses, a que eles perseverem em oração e velando nela com ação de graça. Primeiro ponto. Essa oração precisa ser velada com uma ação de graça. Com amor, com sinceridade, com a verdade da palavra de Deus. Em tudo dai graça. Está passando por uma prova, dai graça. Está passando por um momento difícil da graça. Está passando por um momento na qual você não desejou para você da graça. A oração, querido, é a chave da vitória. A oração é a chave que nos liga a Deus. A oração é o contato que você liga para Deus. O único contato é você te ajoelhar e falar com Ele. É o único contato. E você tem a oração para falar com o Pai. Para falar, para interceder, querido. Para me começar a ministrar em cima desse primeiro ponto. Eu quero dizer para vocês, a oração não é uma coisa de gente perfeita. A oração, ela não se exalta. Esse é o do subtópico que eu quero colocar aqui. Primeiro subtópico. A oração não é coisa de gente perfeita. Segundo subtópico, a oração, ela não se exalta. A oração se humilha. Terceiro subtop. Eu quero falar primeiro subtop. Que a oração não é coisa de gente perfeita. A oração é coisa de gente imperfeita como a ti, pregador. Porque
quando você está todo errado, magoou de Espírito Santo te afastou, você te afastou do Espírito Santo. Vai orar, pedir perdão pelos teus pecados. Você vai orar, pedir perdão pelas tuas falhas. Você vai orar e pedir perdão pelos teus erros que eu tenho comentado, pelos seus pecados que você tem comentado. A oração não é coisa desse perfeita, porque se fosse desse perfeito, querido, quem queria orar? Porque todo mundo era perfeito. Quem queria orar? Porque todo mundo não peca. Se fosse oração, se fosse de coisas desse perfeito, não existia tanto pecado no mundo. Aleluia. Se a oração fosse coisas desse perfeito, Jesus não precisava orar porque era perfeito. Jesus não precisava orar para falar com o Pai, Pai, se for a tua vontade, afaste de mim esse cálice. Afaste de mim esse cálice. Deus não ia para o monte da oliveira para orar, porque era um homem perfeito. Mas até ele precisava da oração para comunicar com o Pai dele, que era ele mesmo. Imagine nós, somos imperfeitos. Cheio de pecado. Cheio de mansa do pecado. A oração não é coisa desse perfeita, querido. A oração é coisa de gente perfeita. Gente que reconhece o seu estado pecaminoso. Gente que reconhece que Deus é o soberano sobre tudo e todos. Gente que reconhece que precisa de Deus. Gente que quer ter intimidade com Deus. Precisa de oração. Precisa de oração. Porque sem oração não vai ter intimidade com Deus. Então a oração não vai ter como comunicar com o Pai, porque não tem redes sociais no céu. A única contato com o Pai, com o Espírito Santo, é a oração. Por isso o apóstolo Paulo adverte a igreja de Colossenses: perseverar em oração, velado nela com ação de graça. Porque o apóstolo Paulo sabia que sem oração a igreja ia cair. Sem um povo orar, a igreja ia cair. Porque a oração é o único contato que nós cristãos temos para comunicar com Deus. A oração não é coisa de gente perfeita. O segundo subtop, aqui a oração ela não se exalta, a oração ela se humilha. O segundo subtop é a oração. O segundo subtop é a oração não se exalta. A oração ela não exalta ninguém. Ah, pregador, mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Aqui, no sentido espiritual,
essa passagem bíblica, necessita espiritual, querido. Quer dizer que os que humilham no Senhor serão exaltados. Não aquela pessoa que se humilha. Não aquela pessoa que te humilha, deixa você brilhar para braço, não. No sentido espiritual é esse. Aquela pessoa que se humilha perante do Senhor. Este sim será exaltado pelo Senhor. Mas aquele que não se humilhar no pé do Senhor não vai ser exaltado por Ele. Aí eu entro no terceiro super top. A oração, ela não te humilha. Quer ver como a oração nos humilha? Porque aí você vai se ajoelhar, vai contar o nosso defeito, as nossas falhas, as nossas vontades daquele momento. O crente, até para orar, precisa saber. O crente, até para orar, precisa saber por quê. Porque tem muitos crentes orando da forma errada, por isso que Deus não abençoa. Porque estão orando aquilo que não estão vivendo naquele momento. Porque estão pedindo a coisa a Deus que naquele momento não está precisando. A minha oração aqui através dessa revelação, querido. O que eu estou passando, o que eu estou sentindo dentro de mim, eu falo para o meu Pai. Pai. Então a minha oração tem que ser verdadeira. Não oração mentirosa, como tem muito, como quando vai orar. Tem um que não, quando vai orar não pede perdão pelos teus pecados. Tem uns que quando vai orar não pede perdão pelas tuas falas. A oração ela não se exalta, ela te humilha. Quer ver como a oração te humilha? Que vai orar e fala a verdade. Conta a verdade. Conta o que você está passando. Conta qual é o teu sentimento agora para Deus. Então você vai ver que a oração ela te humilha. Porque você vai contar o que você está sentindo dentro do teu coração agora. Porque você vai contar o que você está sentindo realmente, a tua vontade de pecar, a tua vontade de desviar no caminho do Senhor. Fala pro Pai. Fale o que você está pensando. Fale o que você está sentindo. Fale os teus sentimentos. Mas não minta em oração. Pregador, como é timidite, eu tô orando. Tem muita pessoa que olha coisas que eles não estão vivendo naquele exato momento. Fala coisas que eles não estão sentindo naquele exato momento. Ah, Senhor, tô alegre por ter tal, tal e tal. Mas só está triste. Tô com vontade de pecar. Tô com vontade de desviar. Tá com vontade de voltar para trás. Tá com vontade de desistir. Tá com angústia. Tá angustiado. E falar pro Pai que está alegre, está satisfeito. Sem que está com vontade de desviar. Sem que está com vontade de parar a caminhada. Sem
tá todo machucado por dentro. Olhe falando o que você está vivendo, o que você está sentindo para Deus. Porque Deus vai te abençoar falando isto. Glória seja dado o nome do Cordeiro de Deus. A oração, ela nunca vai se exaltar. Mas quem se exalta aquele que ouve a tua oração. A oração, ela te humilha para depois se exaltar. Os humilhados serão exaltados, os que humilham nos pés do Senhor, os que oram nos pés do Senhor, os que choram nos pés do Senhor, contando aquilo que está passando, contando aquilo que está vivendo, contando aquilo que está com vontade de fazer, contando aquilo que está sentindo. Aleluia, glória a Deus. Essa é a verdadeira oração de um crente, de um cristão. Glória a Deus, aleluia. No ponto 2, vai dizer aqui um apóstolo Paulo da tua carta, olhando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falar do ministério de Cristo, pelo qual estou preso também. O apóstolo Paulo estava dizendo, olhe por nós para que Deus abra a porta de emprego. Olhe por nós para que Deus possa nos prosperar. Olhe por nós para que Deus possa nos escancarar a porta. O apóstolo Paulo não estava pedindo isso à igreja de Colossos. O apóstolo Paulo estava pedindo para a igreja colossense juntamente. Orar também juntamente por nós. O apóstolo Paulo estava pedindo a porta aberta da palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava pedindo oração à igreja de Colossenses para pedir que Deus abra a sabedoria, que dê sabedoria da tua palavra, que dê a revelação da tua palavra, que dê a sabedoria da sua palavra. Nós está no plural. Era muita gente. Ali que o apóstolo Paulo estava pedindo oração para que Deus abra as portas da palavra. Espírito da verdade. O apóstolo Paulo estava pedindo à igreja para orar por eles, para que Deus dê sabedoria, para que Deus possa abrir as portas da palavra dele, para que ele possa ensinar, instruir, doutrinar, aleluia, glória a Deus, a igreja de Colossenses, a fim de falarmos do ministério de Cristo, ou seja, falar de Deus, falar de Jesus Cristo. Deus está pedindo para o apóstolo Paulo estava pedindo oração por eles, para que Deus
abre a porta e a sabedoria da revelação da palavra dele, do ministério de Cristo, aleluia, que é dele, aleluia, pelo qual eu estou também preso. O apóstolo Paulo estava preso da palavra. O apóstolo Paulo estava preso aqui, querido. Para o ponto de número 3, que é o versículo 4, para que o manifeste como me convém falar. Ou seja, para que o Espírito Santo dê sabedoria, glória a Deus, e como me convém para falar, ou seja, como o Espírito Santo se manifesta ali para poder falar para a igreja de Colossenses. Ou seja, ele estava aqui inspirado por Deus, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo para poder falar. Tem muita gente que vai pregar, que vai ministrar e está vazio. Começa a pegar heresias, começa a pegar o texto sem ter o contexto, começa a pegar só pura carne, nada de Bíblia. Ou seja, faltou inspiração do Espírito Santo. Não dou conta. A teologia. Eu faço teologia. Tem significado de teologia. Mas não vim aqui pregar teologia. Eu vim aqui pregar a Bíblia. Eu vim aqui pregar uma revelação revelada, inspirada pelo Espírito Santo. Não estou aqui criticando teócrata porque eu fiz teologia. Eu amo estudar a palavra de Deus. Quanto mais conhecimento, mais é melhor para o pregador. Mas a minha sabedoria vem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. No ponto 4, que é o versículo 5. Andai com sabedoria, para que os que estão de fora emido o tempo. Andai com sabedoria. Fazer com sabedoria. Falar com sabedoria. Mostrar na prática o que você prega. Mostra na prática o que você vive. Mostra na prática o que você tem. Sabedoria. Então de fora emidos o tempo. Fora emido o tempo. Glória a Deus, aleluia. O último ponto, e é nesse ponto que eu vou encerrar, ao quinto ponto, que é o versículo de número 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que sabeis como convém responder a cada um. A palavra ser temperada com sal. Porque comida sem sal não tem sabor nenhum. Mas se você botar sal na comida, a comida vai ficar boa. A mesma coisa da palavra de Deus. Que você vai pregar. No público, você temperar teu simão. Você temperar
teu Simão. Ela não vai fazer efeito nenhum, porque faltou o tempero. Mas pecador, qual é o tempero? Qual é o sal que o apóstolo Paulo estava falando? O tempero é o sal. Ou seja, a oração, a pedir de Deus, a revelação, a temperar com a oração a palavra, a temperar o seu Simão com oração, pediu a Deus sabedoria. A esse o tempero do apóstolo Paulo. A esse o significado do tempero de sal, a temperar o teu Simão na oração. A pedir a Deus, Deus, me dê revelação dessa palavra. Deus, abre a porta da sabedoria dessa palavra. Esse é o tempero, sal.